Advogado, você já parou, ou melhor, refletiu a forma, as expectativas que o seu cliente ou potencial cliente tem em relação a você? Bora que eu vou te explicar melhor como que funciona essa questão de expectativas. Vamos lá! Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe, sou advogado atuante, adepto dessa advocacia 5.0, dessa nova versão da advocacia, da jovem advocacia também, do uso de inteligência artificial, entre outros tantos temas que eu já estou abordando aqui no meu canal. Recentemente, inclusive, eu fiz um vídeo, não digo com um tema semelhante, mas da visão do advogado para o cliente, e agora a visão do cliente para o advogado. Vamos lá. A gente tem que ter... nós advogados, na verdade, nós temos que ter uma visão de que não basta só nós termos uma visão de prospecção, de como captar um potencial cliente, porque ainda que a gente melhore algumas questões que ajudariam na captação, a gente também precisa pensar como o cliente pensa, nas situações que ele pensa, tentar vivenciar o que ele está passando. Não basta só apenas você partir do pressuposto, ele tem um problema aqui, eu posso resolver dessa forma. Calma, tem que realmente se colocar na pele dele. E acho que isso falta muito, às vezes, em alguns advogados. Falta a gente ser o cliente, porque é difícil, né? Mesmo quando às vezes a gente vai processar alguma empresa por algum motivo X e a gente está como parte autora, a gente não se considera como se fosse um cliente, e sim um advogado que está como parte processando, mas ainda assim tem aquele espírito combativo. E não, a gente tem que entender esse lado do cliente. Ainda mais quando se trata de um cliente, por exemplo, com jurídico interno, porque geralmente quando tem jurídico interno, tem advogado interno que trabalha para o seu cliente. Então vamos supor que é uma empresa que tem um jurídico interno, tem advogados internos que ajudam em toda essa questão envolvendo escritórios terceirizados e tudo mais. Só que esses advogados internos sofrem muita pressão dos superiores. Então a gente, às vezes, por mais que seja um advogado também, você precisa se colocar no papel dele. É muito difícil isso, eu sei que é difícil, tá? Que tem muito advogados, e eu me incluo nessa, porque eu não, como eu já falei em alguns vídeos, eu não sou 100% perfeito, eu estou buscando sempre me aprimorar, mas eu já fui muito, né, de às vezes achar que o cliente é meu inimigo, e não é. Na verdade, é muito pelo contrário, ele tem um trabalho a ser feito, e às vezes, dependendo da situação, ele está sendo extremamente pressionado, e nesse momento eu digo que, na verdade, é o momento ideal para você estar colhendo e ganhar mais ainda o seu cliente. Ou seja, para chegar naquele momento de inovação, o cliente já fala, pô, eu posso contar com esse escritório. Ou não, eu posso contar com se você não tiver um escritório, mas for um advogado autônomo, eu posso contar com esse advogado. Porque em todas as minhas dores ele me acolheu, ele me confortou. E veja, gente, quando eu falo confortar, não é simplesmente, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Não. Eu até coloquei a mão no microfone, nem sei se abafou. Mas vamos lá, não é no sentido de você estar, por exemplo, confortando, no sentido de abraçar, não é isso. Mas o conforto que eu digo é mais no aspecto de calma, nós vamos resolver esse problema, entendo que é uma situação difícil, e se colocar de fato na figura do seu cliente, porque posso te garantir, você vai conseguir dar um atendimento muito mais humanizado, entendeu? Vou falar, não, olha, eu entendo, realmente é uma pressão, não no sentido de pressão, mas falar, realmente é uma situação muito complicada, nós entendemos que isso pode gerar um prejuízo, e por aí vai. Eu posso te dar exemplos, há um cliente nosso que está sofrendo com certas difamações, é uma empresa importante, no setor que eu trabalho atualmente, e eles se preocupam muito com isso, e a gente se buscou se colocar como um cliente também, e ver que realmente é uma dor palpável, você sente, porque isso afeta,
O cliente num todo. Você está recebendo notícia que não é verdadeira. Eu, Felipe, né, advogado, eu sou um cara que toma as dores. Eu realmente tomo as dores do meu cliente. Fico indignado mesmo, vou até o fim para vencer, porque de fato eu tomo as dores. Não adianta só a gente falar, não, estão falando, difamando vocês, então a gente vai tomar essas atitudes. Não, reúne, faz uma reunião com o seu cliente. E não é uma questão de... Tem muita gente, eu não consigo transparecer que eu estou sentindo algo que eu não estou sentindo. Gente, não é uma questão necessariamente de você estar sentindo aquele mesmo amargor que o seu cliente, mas ter uma certa empatia é necessário. Às vezes o seu cliente ele só quer desabafar e que você confirme de fato que é uma situação muito complicada, entendeu? Fala, nossa, realmente é uma situação muito chata, que vocês não deveriam estar passando por isso, nós vamos fazer o máximo possível para solucionar esse problema. E aí, lógico, você como advogado vai apresentando soluções possíveis, melhor falando, e o cliente, conjunto com você, vai analisar a melhor situação. Mas o importante, o primeiro de tudo, é acolher a dor do seu cliente, se tentar sentir a dor, ter essa empatia, dar um conforto maior ao seu cliente. É por isso que eu sou um defensor ferrenho da advocacia 5.0, porque ela visa esse atendimento mais humanizado. Então é importante você ter essa visão, porque o cliente ele quer isso, tá? Então esse é um dos primeiros pontos que eu posso falar. O cliente ele quer ser acolhido, não é necessariamente só ser atendido em suas demandas, mas ser acolhido, que você tenha e entenda que não basta só você apresentar uma manifestação, distribuir uma ação para ir atrás dos interesses, ou apresentar uma defesa para defender os interesses da empresa ou do seu cliente, mas sim que você o acolha, não basta só atender, tem que acolher também. E é isso que boa parte dos clientes, e principalmente eu posso dizer, o que serão os nossos futuros clientes, a geração Z procura, tá? Então tenha isso em mente, não basta só atender. Então é fácil fazer um cartaz, eu resolvo tudo aqui e tal. Não, tem que buscar acolhimento, tem que buscar um acolhimento de fato. O cliente ele espera muito isso de você. Logicamente tem uma questão de técnica aí que você precisa ter, lógico, ele vai querer ter essa base, que você tenha uma base de conhecimento, mas se você, ainda que você não tenha, mas faça um bom atendimento inicial, caso seja o caso, por exemplo, de captar um possível cliente, não tem muito segredo. E você que já tem um cliente também, você fazendo devido acolhimento, também não tem muito segredo. Eu sempre fui muito elogiado por essa questão de acolhimento, junto aos clientes dos escritórios que eu trabalhei e os que eu tenho à parte. Sempre fui elogiado, porque e não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que eu recebia como feedback, não é algo, olha Felipe, você está se achando, não é, eu realmente recebi isso como feedback e realmente eu sou muito defensor dessa questão de atendimento humanizado, mesmo nas piores situações eu sempre tento deixar o cliente o mais leve possível nos seus problemas, entendeu? Acolher de todas as formas e falar, deixa com a gente que a gente vai resolver, vai trazer as soluções aqui, vamos decidir junto, vou pegar na sua mão e vamos para cima. Um fator muito importante, porque a gente tem que considerar essa nova advocacia também, que está surgindo, que é o pessoal da geração Z, que inclusive está se formando agora, em 2025, é o uso de tecnologias. O seu cliente espera que você seja adepto do uso de tecnologias. Então, se aprimore, estude, não falta palestras, estudos que são feitos pela OAB, notícias, se for o caso. Tem até pós-graduação hoje em dia envolvendo o uso de tecnologia, inteligência artificial, você tem que estar por dentro. Tecnologia não volta atrás, não tem volta. Se chega uma tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial, ela não vai deixar de ser utilizada, ela não vai ser extinta. Não conte com isso, não conte com isso. Você tem que, o quanto antes você se adequar, o quanto antes você se utilizar dessas ferramentas, você melhor ainda, porque você vai estar saindo na frente de diversos advogados, que ainda tem muitas restrições. Lógico que você tem que saber utilizar com sabedoria, né? Não é simplesmente, olha, vou fazer uma ação aqui, faz isso aí para mim. Não, aí você tem uma chance enorme de errar, de colocar jurisprudência que não existe, doutrina que não existe, e não é isso, tá?
mas você tem que saber utilizar as tecnologias. E o seu cliente, ele espera isso de você, tá? O seu cliente espera mais do que você tenha uma questão e eu falei isso num vídeo anterior, que eu falo da visão do advogado para o cliente, mas agora é o cliente para o advogado. O seu cliente, ele mais do que uma questão de você se vestir bem, né? Porque tem muito advogado que leva isso à risca de formas extremas, assim. Eu já até falei isso agora no começo do vídeo, que também se aproximar do seu cliente, ele espera essa aproximação de você, porque você se aproxime da realidade dele. Por isso que eu falo, advogado da nova geração, advogado 5.0, não é necessariamente a forma como você fala, eu falo errado às vezes também, eu não escrevo totalmente certo. Isso aí não é algo que você lógico, você tem que ter um zelo. Não estou falando que você pode escrever de qualquer jeito numa petição e tudo mais, e falar de qualquer jeito e tal, mas assim, você não precisa, você tem um cliente, vamos dar um exemplo claro, você tem um cliente que é mais humilde, que você sabe que não tem tanto estudo, e às vezes até pode ser um cliente que também tenha dinheiro, tem muitos clientes, eu falo de uma situação de humilde, mas quando eu digo humilde não é necessariamente uma cliente pobre, por assim dizer, mas humilde no sentido de que não tem tantos estudos e tudo mais. Enfim, você tem que entender que tem clientes que não têm tanto conhecimento jurídico. Então você tem que buscar, e eu luto por isso, falar num linguajar muito mais fácil, e também é mais fácil que eu digo, é você não ficar firulando. Vou interpor um recurso de apelação e depois embargarei e agravarei, não sei o que, mas não sei o que. Gente, seu cliente não vai entender nada. Você está falando bonito para quê? Porque você acha que ele vai te contratar porque você fala bonito? Pelo amor de Deus. A mesma situação igual de investimento. Às vezes o cliente, né, você afasta mais o seu cliente do que aproxima. Porque o cliente vai me contratar porque eu estou andando chiquetoso, com ternos, gravata e afins. Não é isso que garante. Eu não estou falando que você tem que andar o tempo todo sem terno, não é isso, gente. Lógico que há que se respeitar a liturgia, principalmente nos tribunais superiores, embora eu seja defensor que muitas coisas de vestimenta precisam ser revistas, tá? Mas eu entendo que nessas situações há que se respeitar, porque é algo que está ainda muito implementado nos tribunais superiores e tudo mais. Mas quando você vai lidar com o seu cliente, tenta se aproximar da realidade dele, tenta se aproximar da forma como o mundo que ele vive, entendeu? E isso te aproxima mais do que você chegar num lugar que, vamos supor, o seu cliente ele trabalha numa praia, ele tem um estilo diferente, uma forma de falar diferente, então você vai lá. Vamos supor que tem uma empresa que trabalha vendendo coisas na praia, essas coisas do tipo. Você tem que tentar se aproximar desse ambiente. Não estou falando para você ir de bermuda, pelo amor de Deus, gente. Mas é assim, quando eu falo de se aproximar, vai com uma roupa mais de boa, mais tranquila, entendeu? Não precisa usar uma gravata, um paletó, entendeu? Vai mais tranquilo e tudo mais. Tenta falar sem muito rodeio. O seu cliente, ele quer que você acolha, repetindo, acolha. Não basta só atender a questão de você atender, de propor uma ação. Isso, às vezes, pode até fazer. Há advogados que discordam, que falam que a técnica é essencial, o vestimento é essencial e tudo mais. Eu entendo. Mas o que faz, você pode até captar um cliente, eventualmente, por uma questão de técnica, de você fazer a peça necessária e tudo mais. Mas não é isso necessariamente que segura o seu cliente. Por anos, tá? Muitos escritórios grandes, né, inclusive que eu trabalho hoje, eles mantêm clientes, não é só por uma questão de fazer peças boas, mas pelo bom relacionamento que esse escritório tem e sempre, quando possível, acolhe o cliente. Então, nós precisamos aprender a ter essa visão. Você, advogado que está iniciando agora, ou você que quer ser adepto do 5.0, tem que saber isso. Enfim, gente, basicamente são os pontos principais. Há outros tantos, é claro, mas eu focaria mais nesses pontos. E
convido vocês agora, quem assistiu até o final, a participar da minha mentoria para Advocacia 5.0 para esses novos advogados que estão surgindo. Basicamente, o meu foco vai ser o uso da inteligência artificial, ensinando como utilizar a inteligência, quais plataformas, indicar quais plataformas que você não vai ter custo nenhum para trabalhar, porque tem muita gente que acha que tem que pagar para utilizar a inteligência artificial, e não é bem assim. Você consegue até fazer logos e outras tantas coisas para o seu escritório, enfim, sem estar pagando nada. E eu estou aqui para ajudar nessa questão de uso de inteligência artificial, como você lidar com o seu cliente, as formas como você pode fazer uma captação. Minha mentoria é focada no Direito 5.0, esse novo direito que está surgindo e que vai mudar tudo. Então, quem tiver afim, só deixar o comentário. E nas minhas redes sociais, inclusive eu deixei aqui na descrição do vídeo minhas redes, pode me chamar lá se estiver interessado, que eu passo mais informações sobre essa mentoria que eu estou iniciando. Espero contar com vocês. Caso tenham gostado do vídeo, é dar um like, compartilhar. E eu tô aqui para qualquer dúvida. Valeu, pessoal, até mais!